Desde os primeiros séculos, uma das perguntas mais discutidas entre aqueles que observam as profecias é esta: o arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação? Muitos acreditam que a igreja será retirada da terra antes que qualquer juízo comece, enquanto outros creem que ela passará pelo período mais difícil da história humana. Mas quando Daniel e João são colocados ao lado, o cenário começa a se tornar mais claro, não por opiniões, mas por sequência profética. Daniel mostra que existe um tempo determinado em que um poder governa, persegue os santos e tenta mudar leis e tempos. João confirma esse mesmo período como a grande tribulação, onde a besta reina por um tempo limitado. Se existe perseguição aos santos nesse período, então os santos ainda estão aqui. Isso muda completamente a forma como muitos enxergam o arrebatamento, pois revela que ele não acontece no início do caos, mas no clímax do confronto espiritual entre o reino de Deus e o sistema do mundo. O erro mais comum é tentar encaixar o arrebatamento como uma fuga antes da dor. Mas a própria Bíblia mostra que o povo de Deus sempre foi preservado em meio ao juízo, e não retirado antes dele. No Egito, o juízo caiu, mas Israel foi protegido dentro da terra. Na fornalha, os jovens entraram, mas não foram consumidos. Na cova dos leões, Daniel foi lançado, mas não foi destruído. O padrão nunca foi escapar antes, mas atravessar sendo guardado. Quando Jesus fala sobre os últimos dias, ele diz claramente que haverá grande aflição como nunca houve antes, e logo após esse período, o Filho do Homem aparecerá nas nuvens. A ordem é direta, sem espaços para interpretação emocional. Primeiro a tribulação, depois a manifestação gloriosa. Primeiro a perseguição, depois o resgate. Isso revela que o arrebatamento não é uma retirada secreta no início do caos, mas um ato público e poderoso no momento da intervenção final. Daniel mostra que os santos são entregues nas mãos do sistema por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, revelando um período profético exato. João chama esse mesmo período de 42 meses. Ambos falam da mesma fase, com a mesma duração, com os mesmos efeitos. Durante esse tempo, há imposições, controle, perseguição, engano e pressão para se adaptar ao sistema. Se o arrebatamento já tivesse acontecido antes disso, não haveria santos sendo perseguidos, nem fiéis existindo, nem testemunhas sendo mortas por causa da verdade. Mas o Apocalipse mostra exatamente isso acontecendo. Mostra pessoas seladas por Deus, mostra gente resistindo, mostra martírio, mostra fidelidade. Isso confirma que a igreja ainda estará presente na fase mais intensa do conflito espiritual. O arrebatamento, então, não ocorre no início da tribulação, mas como ato final de livramento, antes da ira total ser derramada sobre o sistema que rejeitou definitivamente a verdade. O momento exato começa a se revelar quando as trombetas terminam e as taças da ira estão prestes a ser lançadas. A Bíblia mostra um intervalo, um silêncio no céu, um ajuntamento, uma convocação. João vê uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos e línguas, vestidos de branco, diante do trono. Eles saíram da grande tribulação. Isso não significa que escaparam antes dela, mas que vieram através dela. Foram preservados na alma, mesmo que muitos tenham sido provados na carne. O arrebatamento não é um evento para evitar sofrimento, mas para marcar o fim definitivo da perseguição sobre os fiéis. É o momento em que Deus recolhe os seus antes que a ira final seja liberada sem mais oportunidade de arrependimento. É o fechamento da porta, assim como nos dias de Noé, quando a chuva começou apenas depois que a arca foi fechada. A ilusão de que haverá um livramento antecipado fez muitos relaxarem espiritualmente, como se não fosse necessário preparo, vigilância ou resistência. Mas o próprio Jesus alertou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim não é atravessar dias tranquilos esperando ser retirado, mas existir, permanecer, suportar, guardar a fé mesmo, quando tudo ao redor tenta forçar a negação da verdade. O arrebatamento não é um prêmio para quem busca conforto, mas para quem permanece fiel. Ele não é um evento escondido e silencioso, mas a manifestação gloriosa do Filho do Homem nas nuvens, diante de todas as nações. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e naquele momento, os que forem encontrados firmes serão transformados, e os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não será um desaparecimento discreto, mas um rompimento visível da realidade.
Daniel, João e o próprio Jesus concordam em um ponto central: o mundo entrará em um período de engano, tribulação e pressão sem precedentes, e é dentro desse cenário que a fidelidade será provada e o arrebatamento acontecerá como o ato final de livramento. Não é uma mensagem para gerar desespero, mas para despertar. Quem entende isso para de viver uma fé de fuga e começa a viver uma fé de preparo. Porque o que define quem será arrebatado não é a ausência de tribulação na vida, mas a presença de fidelidade no coração. O tempo não está acabando apenas no mundo, ele está acabando para as decisões. O relógio profético continua avançando, e o arrebatamento não será um evento para quem apenas acredita, mas para quem permanece firme até o fim. E esse fim está mais próximo do que muitos imaginam.